Oi, pessoal! Espero que vocês estejam bem. Vamos começar hoje o PET 2 com essa videoaula, a primeira semana. Nós vamos falar nessa primeira semana do PET 2 sobre problemas ambientais. Problemas ambientais que não acontecem só na zona rural, acontecem também na zona urbana. Desde que o homem surgiu, ele sempre modifica o nosso planeta para tentar buscar um melhor conforto para a sua vida, não é mesmo? Então, quando o homem, por exemplo, constrói uma casa, quando ele derruba a mata para poder plantar, quando ele aprisiona algum animal, quando descarta aquilo que ele não precisa mais da natureza, ele está causando problemas ambientais. Só que, o que a gente percebe? Nos últimos anos, o homem ele tem consumido e transformado cada vez mais a natureza. E a natureza não tem tempo de se recuperar. E aí acaba acontecendo uma série de problemas que, inclusive, pode levar à morte de um monte de pessoas. Essa imagem que eu coloquei para vocês, ela exemplifica isso que a gente tem no nosso planeta. A gente está sempre construindo casas, construindo rodovias, abrindo espaço no meio da mata para poder plantar. Nós estamos cada vez mais canalizando os nossos rios, impermeabilizando o solo, só que o nosso planeta já dá sinais de que não aguenta tudo isso. E a gente vai ver alguns exemplos desses problemas ambientais que o nosso planeta enfrenta. Um deles, no caso do meio urbano, está relacionado às enchentes. Na nossa cidade de Alfenas, não é muito comum a gente encontrar enchente acontecendo, né? Mas quando a gente liga a televisão no período de chuvas, que vai de agosto até março, mais ou menos, a gente percebe que em várias partes do nosso país as enchentes acabam provocando muita destruição. Então, uma imagem como essa que eu coloquei aqui na tela para vocês não é novidade para ninguém, não é mesmo? Então, todo mundo já deve ter visto no jornal ou até mesmo no próprio livro didático cenas de enchentes. As enchentes, elas podem acontecer basicamente por dois motivos. O primeiro, porque na zona urbana, o que a gente fez com o solo? Tapou todo o solo. A gente tampa o solo com o quê? Com cimento ou com asfalto. E aí, qualquer chuva que vai cair, essa água da chuva não tem onde infiltrar. Então, ela vai ficar ali na superfície terrestre, né? Ela vai ficar aqui na nossa superfície. É um exemplo que se você pegar uma assadeira, uma forma de bolo, coloca água, o que vai acontecer com a água? Ela vai acumular ali, não é mesmo? Então é a mesma coisa que a gente faz com as terras que tem no meio urbano. A gente coloca asfalto, coloca cimento e a água não tem onde infiltrar. Então, quando chove grandes volumes, a água ela tende a acumular, o que pode provocar grandes prejuízos, não só no caso, como a imagem está mostrando, principalmente de automóveis que ficam aí totalmente submersos, como também nas casas das pessoas, né? No Brasil, por exemplo, por volta de dezembro, a gente vê muita chuva caindo no nosso país e várias pessoas tendo a sua casa invadida pela água. E aí passa por um período de extrema dificuldade, porque tudo que a pessoa tem dentro de casa acaba sendo estragado, danificado pelas águas das enchentes, né? E outra coisa que contribui muito para as enchentes acontecerem, né? É o lixo que as pessoas jogam no chão. Essa imagem está bastante clara. Olha aí, em meio aos carros, aonde era a rua, quanto lixo não tem descartado. Se a gente passar, por exemplo, aqui na nossa Praça Getúlio Vargas de Alfenas, você vai encontrar um monte de lixo na rua, né? Isso não é uma novidade só de Alfenas, isso no mundo inteiro acontece, mas aqui no Brasil parece que as coisas são mais intensas, né? E aí, quando chove, a água vai levar todo esse material junto com ela. Nas cidades, quando as ruas foram planejadas, foi planejado junto um monte de esgoto, tubulações de esgoto, que, quando chover, para que essa água seja levada pelo esgoto afora, certo? Só que o que acontece? Se a gente joga muito lixo na rua, quando a água da chuva começar a levar esse lixo junto, vai acontecer o que com o bueiro, com a tampa do esgoto? Vai ficar entupido. Se fica entupido, você não consegue escoar a água e a água vai se acumular nesse local.
O exemplo que eu sempre dou é você tapar lá o ralinho do banheiro. Pisa lá com o seu chinelo, tampa o buraquinho lá do ralo. O que vai acontecer com a água? Vai subir, porque aquela passagem que a água tinha, não tinha por onde ir. Então, as enchentes no meio urbano, elas são causadas basicamente por essas duas coisas. Pela impermeabilização do solo e pela imensa quantidade de lixo jogado no chão que vão acabar parando nos bueiros, no esgoto, certo? Outra coisa que a gente pode citar é a poluição da água dos rios, né? Uma imagem como essa, aqui a gente pode encontrar aqui na cidade de Alfenas. Quantos córregos não temos na nossa cidade? Diversos. Talvez aí perto da sua casa tenha algum córrego. E que talvez esteja nessa mesma situação, né? Infelizmente, no nosso país, a gente não tem muita consciência ambiental. E as pessoas, mesmo morando na cidade, aonde tem coleta de lixo várias vezes na semana, as pessoas acham mais fácil jogar sacolinhas de lixo dentro do rio, achando que a água do rio vai levar esse lixo para outro lugar e não tem problema nenhum. Quando, na verdade, as águas desse rio vão ficar extremamente carregadas de lixo e vai acumular aí, trazendo ratos, outros insetos que podem transmitir muitas doenças para a gente, né? Então, as águas dos nossos rios são poluídas com muito lixo, que nós, infelizmente, descartamos ali no leito do rio, ou é aquele lixo que nós jogamos na rua e pela água da chuva foi para o esgoto e acabou sendo jogado aí dentro do rio, ok? Outra coisa que a gente pode falar ainda da poluição da água é em relação ao esgoto. Muitas das cidades brasileiras ainda não têm um tratamento de esgoto. Então, o esgoto que tem nas casas das pessoas não passa por nenhum tipo de tratamento e esse esgoto é descartado dentro do rio. O que acaba acontecendo? Aquele rio fica completamente sem condições de ser consumida a sua água, certo? E aí a gente tem vários problemas, né? Então você pode conversar aí com um tio seu, com seus pais, com seus avós, eles provavelmente vão contar que em uma determinada época, na sua infância, na sua juventude, que eles nadavam, pescavam em certo rio, e que hoje em dia a quantidade de água que tem ali é muito pequena, está cheio de lixo, o esgoto é descartado ali e que não se pode fazer nada. O grande problema é isso, né? Por quê? Porque o nosso planeta tem pouquíssima disponibilidade de água. O Brasil é um país privilegiado, porque a gente tem muitos rios. E se os rios que a gente contamina, seja com lixo ou com esgoto, e não faz o tratamento da água, a gente vai uma hora ficar sem água para consumir. E aquelas pessoas que tiverem mais dinheiro serão as pessoas que terão condição de pagar mais caro pela água tratada, né? Então a gente começa a ter sérios problemas aí. Por exemplo, todo mundo já deve ter ouvido falar do Rio Tietê em São Paulo. Qual que é a principal característica do Rio Tietê que todo mundo lembra? O cheiro ruim, tanto do esgoto que cai ali, tanto do lixo que também é descartado naquele local, né? Então a gente tem nas áreas urbanas uma poluição da água dos rios de maneira muito intensa, tá? O que não quer dizer que é só na cidade que o rio é contaminado. Na zona rural também. Como que na zona rural o rio ele pode ser contaminado? Ele pode ser contaminado principalmente por agrotóxicos que são lançados na lavoura e quando chove, a água leva esses agrotóxicos para dentro do rio. E aí todos aqueles animais que dependem da água do rio vão morrer contaminados por conta daquele agrotóxico. E o rio Claro, às vezes ele atravessa uma zona rural e atravessa a cidade também. E é o rio que atravessa a cidade que a gente capta água para poder abastecer a nossa casa. Imagina, se você abrir a sua torneira e começar a tomar água com puro veneno, você provavelmente vai sofrer algum dano físico por conta disso, tem algum problema de saúde, né? É por isso também que as cidades têm uma estação de tratamento de água, né? Como é que, por exemplo, no estado de Minas Gerais, nós temos a Copasa, que trata a água para que a gente não tenha o risco de se contaminar com esse tipo de coisa, seja os coliformes fecais vindos do esgoto ou, por exemplo, o descarte aí de algum agrotóxico que pode ter vindo da zona rural, certo? Além da poluição das águas, a gente tem também hoje em dia um grande problema nas cidades que acaba sendo a poluição do ar. A poluição do ar hoje, ele se dá basicamente por três coisas. O primeiro, a emissão de fumaça e gases poluentes pelas indústrias.
pelos automóveis, aí eu falo ônibus, caminhão, moto, carro, e também pelas queimadas, tá? A gente tem muitas queimadas, seja uma pessoa que vai tacar fogo no terreno para poder cultivar, ou aquelas pessoas que querem desmatar uma área muito grande para poder cultivar ou criar gado. E aí a queima libera muitos gases para a atmosfera. Esses gases que são liberados na atmosfera, eles têm uma grande contribuição para o que a gente chama de superefeito estufa, que é aumentar a temperatura do nosso planeta. O nosso planeta Terra, ele tem uma camada gasosa que fica ao redor dele, que vai servir basicamente como um cobertor. Quando a gente vê as indústrias, as queimadas, os automóveis lançando tantos gases assim para a atmosfera, o que acaba acontecendo? Esse cobertor, que é a nossa atmosfera, vai ficando cada vez mais grosso. O que acontece então? A temperatura vai subindo. Essa temperatura subindo pode provocar diversos tipos de problemas, como por exemplo, um local que é muito seco fica mais seco ainda. Um local que chove muito pode ter as chuvas mais intensas, contribuindo, por exemplo, para a intensificação daquelas enchentes. Um local, por exemplo, que tinha as estações do ano bem reguladinhas, pode acabar tendo um descompensamento das estações do ano. A gente pode pensar que certas espécies animais e vegetais são muito sensíveis à mudança de temperatura, à mudança de quantidade de água que recebe da chuva. Então, se a gente lança tantos gases para a atmosfera, potencializando o efeito estufa, esses seres vivos acabam também morrendo. E aí, esse efeito estufa, eles acabam provocando, por exemplo, o que a gente conhece como chuva ácida, que na nossa região ainda não é muito presente, mas quando a gente vai para regiões como Campinas, Ribeirão, São Paulo, essa chuva já acontece. O que é basicamente a chuva ácida? Ela vai basicamente ser aquele ciclo da água que vocês já aprenderam lá no sexto ano. O que acontece? O sol vai aquecer a superfície, vai evaporar, formando nuvens. Só que, junto com essas nuvens que tem vapor de água, tem vários tipos de gases, inclusive gases poluentes vindos de queimada, vindo dos carros, vindo das indústrias e assim por diante. E aí, quando as nuvens ficam carregadas, que vai começar a chover, essas gotículas de água vão acabar carregando esses gases poluentes, que quando vão se misturar com a água, torna essa água ácida. E o que é uma água ácida? Ela tem um poder corrosivo, ou seja, de desmanchar as coisas. E aí, quando essa chuva cai em um determinado local, ela pode, por exemplo, começar a corroer a beirada de construções, de muros de calcário, por exemplo, pode destruir as folhas das árvores, como está aqui nesse canto aqui direito da ilustração. E aí a vegetação sofre, a água fica ácida, a vegetação pode inclusive morrer, o solo pode ficar ácido, impedindo que outras coisas comecem a se desenvolver, né? Como por exemplo essas plantas se regenerarem, né? Então a chuva ácida é um problema muito sério que vem como consequência da poluição do ar. Se não bastasse isso, a gente pode pensar também que nas áreas onde eu tenho a maior emissão de gases poluentes, nesse local ali, o cobertor, que é a nossa atmosfera, ele está potencializado, né? Então, nesses locais fica muito quente, tá? O que vai acabar formando o que nós conhecemos como ilhas de calor, que junto com as grandes construções, com o cimento, com o asfalto, vai fazer com que nas áreas urbanas seja muito mais quente que na área rural. Todo mundo já deve ter, por exemplo, ido para uma roça, almoçar no final de semana, visitar um parente, e quando chega na cidade, fala o seguinte: nossa, na roça estava muito mais fresco que aqui, né? Então, o que acontece? Todo o cimento, todo o asfalto armazena muito calor e ele demora para perder esse calor. Somado com essa grande quantidade de gases que potencializam o efeito estufa, na área urbana fica muito mais quente do que na área urbana, né? Do que na área rural, certo? Então, isso que a gente vai pensar nas ilhas de calor. Só que, infelizmente, nós somos atingidos por esses problemas ambientais de formas diferentes. Olha essa charge, por exemplo. Tem aí um pai, um filho, um cachorrinho, numa área bem distante do centro da cidade. A gente pode pensar que seria uma favela pela construção da casa sendo de maneira muito simples. Ao redor dessa casa, muito lixo. E lá na frente nós temos vários prédios gigantescos, né? E a menininha dizendo: pai, quero morar naquele mundo.
Por que que ele quer morar naquele mundo? Porque lá no outro lugar tem coleta de lixo. Porque no outro local, mesmo que tenha poluição de atmosfera, ele tem um ar-condicionado, pode manter a janela fechada, então ele não vai sentir a fumaça entrando dentro da sua casa. Né? Ele, por exemplo, vai ter água tratada encanada chegando na sua casa. Então ele não vai sofrer problema com aquela poluição dos rios. O lixo vai passar ali todos os dias recolhendo o lixo. Agora, a pessoa que mora na favela, como esse pai, como esse filho, não vai ter acesso a essas condições básicas de higiene, que é ter o lixo tratado, coletado, a água tratada encanada chegando em casa, o esgoto coletado e também tratado antes de ser descartado. Então, essas coisas fazem com que a gente perceba que a desigualdade social no mundo faz com que as pessoas sejam atingidas por esses problemas ambientais de maneira mais ou menos intensa. Então, por exemplo, aquela segunda imagem que eu mostrei, essa daqui. Será que a gente está vendo carros de luxo sendo afetados por essa enchente? Não, a gente está vendo carros mais simples, carros mais populares. Por que será que essas coisas acabam acontecendo mais nos bairros populares do que nos bairros de luxo? Né? Quando a gente vê aquelas enchentes no final do ano, que a água vai até o teto da casa da pessoa. Aquelas casas são casas de luxo ou casas de pessoas mais simples, mais humildes? Pessoas mais humildes. Porque aquelas pessoas que são as mais ricas, elas conseguem ter condições de pagar para se livrar desses problemas. Enquanto que nós, as pessoas mais simples, pessoas mais pobres, a gente acaba que não temos condições de pagar por isso, e o poder público, que é o governo, seja da prefeitura ou do estado, também não se interessa em fazer esse tipo de melhoria para evitar esse tipo de problema. Então, a desigualdade social é o principal fator que mostra essa situação que o nosso planeta vive hoje, de uma grande quantidade de problemas ambientais que, infelizmente, a gente ainda não tem condição de superar. Apesar da gente viver, né, nesse mundo desigual, existe hoje, na nossa Constituição no Brasil, o que é a Constituição Federal? É a nossa lei, tá? Que todos nós temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ou seja, essa cena dessa charge, como a gente está vendo, ela não deveria acontecer. Então, todos nós temos que usufruir da natureza de maneira igual. E o governo, ele vai ter que defender o meio ambiente, vai ter que defender esse direito a esse meio ambiente ecologicamente equilibrado que todos nós temos, certo? Então, olha essa frase aqui. O direito ao meio ambiente é um direito humano fundamental, que cumpre a função de integrar os direitos à saudável qualidade de vida, ao desenvolvimento econômico e à proteção dos recursos naturais. Então, nós temos condições de fazer isso, de ter uma boa qualidade de vida, um bom desenvolvimento econômico e também preservar a natureza. Só que, será que quem é mais rico estaria disposto a abrir mão de poluir tanto, de descartar tanto lixo, de poluir tantos rios, de desmatar tanto, para que todo mundo usufrua como ele? Provavelmente não, né? Essa desigualdade social acaba sendo bem maior, ok? Bom, então, pessoal, quando você terminar de assistir essa aula, você vai ter condições agora de resolver as suas questões do PET, tá? Por exemplo, aqui, na questão número 1, né, você vai responder o seguinte: considerando os processos de industrialização e urbanização, tem um custo ambiental extraordinário. Quais são as principais causas da degradação ambiental no mundo atual? Ou seja, o que mais causa degradação ambiental hoje? O que mais destrói a nossa natureza? O que mais provoca destruição ambiental hoje? Beleza? Olha a questão 2. Hoje em dia, né, um shopping center é um bom atrativo. Lá tem variedade de produtos, remete à sensação de quanto mais você consumir, mais feliz e aceito você será na sociedade, certo? Aí vem o seguinte: você já visitou um shopping center? Você coloca sim ou não. Se você já foi, escreva como é que foi essa sua primeira experiência, a primeira vez que você foi no shopping. Como é que foi? Você gostou, não gostou? O que você visitou lá? Se você não foi ainda, você tem vontade de visitar um shopping center? Por que você tem vontade de visitar?
explica aqui, tá bom? O número 3, você tem que observar uma charge. Um pai e um filho olhando um monte aqui de lixo e o pai dizendo, meu filho, um dia isso tudo será seu. Então, olha aqui, letra A. Quais problemas podem ser identificados na charge? O que será que tem aqui que é de problema? Será que tem algum problema retratado na charge? Que problema que pode ser observado? Ok? Olha a letra B. Esses ou outros problemas acontecem na cidade que você mora? Será que você consegue observar esses problemas com o lixo aqui na cidade de Alfenas? Se você mora na zona rural, que você consegue observar na cidade mais próxima? No caso, a nossa cidade de Alfenas, ok? Olha aqui a questão número 4. Isso daqui, pessoal, é aquele dispenser, aquele local que você coloca papel toalha para secar a mão perto da pia, tá? O que acaba observando? À medida que você vai gastando papel, o que vai acontecendo com a América do Sul? Parece que vai sumindo ali, né? Perfeito. Aí o seguinte, você vai comentar o que significa essa sequência aqui. Tudo bem? Olha aqui, ó, com o apoio da legenda abaixo do texto apresentado no início desse volume, analise e comente a sequência das imagens a seguir. O que quer dizer essa imagem aqui, essa sequência de 3 imagens, tá bom? Número 5. Aqui tem uma frase. A produção e o consumo caminham juntos na sociedade capitalista. Aí vem para a gente responder, né? Explique o que essa frase quer dizer, certo? E o que essa frase tem a ver com a desigualdade social, beleza? Fez isso, explicou a frase, o que ela tem a ver com a desigualdade social, você vai fazer uma charge, você vai fazer um desenho pensando nessas problemáticas ambientais que a gente acabou de discutir, nesse espaço aqui, ok? Se você não tem apostila, resolve no seu caderno. Belezinha, turma? É só isso por hoje. Fica com Deus. Até a próxima.